1942, com o exército alemão a deslocar-se através da maior parte da Europa, a mais poderosa arma de terror de Hitler, a Gestapo, estava a funcionar em pleno, destruindo a oposição e implementando a solução final de Hitler, a exterminação dos judeus. O que tinha começado como uma força de polícia doméstica tinha agora poder de vida e morte sobre milhões. À medida que o Terceiro Reich se precipitava para a sua destruição e Hitler se enfurecia no seu bunker, a Gestapo iria penetrar em novos níveis de desregramento e brutalidade. Mas no rescaldo da guerra, os seus oficiais iriam simplesmente desaparecer. E o maior mistério de todos permanece: o destino do criador da Gestapo, Heinrich Müller. A Gestapo, terceiro episódio. O final. Desde 1933 que os alemães tinham vivido apavorados com a Gestapo, mas o que iriam ver nos anos de declínio do Reich de Hitler ultrapassaria os seus piores pesadelos. Munique, capital da Baviera. Tinha sido aqui o recinto da criação do movimento original nazi, mas no início de 1943 começaram a aparecer panfletos à volta da universidade e pela cidade em nome de um grupo chamado Rosa Branca. Falavam acerca do número crescente de alemães que estavam desapontados com a guerra e com a forma como Hitler a geria. Eram dirigidos especialmente a jovens. O povo alemão está atento. Tivemos de o fazer antes, quando Napoleão governava. Agora vamos revoltar-nos contra esta liderança, contra este regime. A Gestapo reagiu com rapidez e veneno. O grupo Rosa Branca era constituído por dissidentes inexperientes, liderados pelos jovens irmãos Sophie e Hans Scholl. Não tardou muito até que a Gestapo apanhasse praticamente todos os membros do grupo. Em fevereiro de 1943, após um breve pseudo-julgamento, os Scholls, juntamente com outros estudantes do Rosa Branca, foram executados. A Gestapo tinha feito uma poderosa declaração pública, já que estavam a enfrentar algo novo, uma enorme e crescente onda de oposição em casa. Grande parte desta oposição era incitada pela sorte da Alemanha na guerra, que estava a declinar rapidamente. O ataque ao leste tinha falhado, o frio penetrante do inverno russo tinha cobrado o seu preço e a Wehrmacht tinha sofrido perdas enormes. Quase 1 milhão de homens tinha morrido, a maior parte deles em Stalingrado, na maior batalha individual a que o mundo alguma vez assistira. A retirada era inevitável. Muitos dos homens da Gestapo viram-se também eles a regressar à pátria. Mas esta não era a Alemanha confiante que tinham deixado para trás, embora a liderança parecesse continuar a acreditar no sonho nazi. O ministro da propaganda, Joseph Goebbels, continuava a apelar à guerra total. O chefe dos serviços secretos alemães, Walter Schellenberg, pertencia ao núcleo interno do partido nazi, um homem em contacto regular com o chefe da segurança, Heinrich Himmler. Os nossos líderes não tinham uma verdadeira percepção das condições no estrangeiro. As suas ações eram determinadas pelas limitadas visões políticas. Nenhum deles estava disposto a passar do reconhecimento dos factos à conclusão inevitável de que a ideia de vitória era impossível. Mas o próprio povo alemão começava a perceber que a guerra estava condenada. Houve um recrudescimento de raiva e os desafios da Gestapo aumentaram. Nos últimos anos de guerra começaram a voltar a sua atenção cada vez mais para a sociedade alemã, à medida que os receios que os nazis tinham que o colapso da Frente Nacional viesse à superfície. A propaganda podia ter vindo a dizer ao povo alemão uma coisa, mas nas suas casas eles escutavam outra. A rádio, outrora o canal mais eficaz da propaganda do governo, estava agora a tornar-se uma ameaça à liderança nazi, já que as ondas de rádio não conhecem fronteiras. Hier spricht die Stimme aus Amerika. Zunächst die wichtigste Nachricht. In den Nächten zum Sonntag und Montag hatte die Royal Air Force 2 Großangriffe auf Berlin ausgeführt.
Ouvir emissões estrangeiras não só era ilegal como uma traição. Portanto, a Gestapo exerceu medidas repressivas. O meu avô era um radioamador entusiasta e ouvia sempre a rádio inglesa. A minha avó foi intimada e o meu avô disse: "Eu vou contigo." E foi imediatamente preso pela Gestapo porque admitiu que tinha escutado a Rádio London. O tribunal condenou-o a 2 anos e meio de prisão por ter ouvido emissões inimigas. A Gestapo não estava a negligenciar a sua outra tarefa de completar o esquema de purificação racial, a solução final. Foi algo de que o chefe da Gestapo, Müller, se ocupou pessoalmente. Tinha sido o seu tema na conferência de Wannsee e Müller sentia orgulho em levá-la a cabo e terminá-la. Restavam poucos judeus puros na Alemanha, mas Müller estava determinado a livrar-se de todos eles. Havia regulações complicadas acerca do sangue judeu e do casamento de pessoas de diferentes raças. Até agora, os judeus casados com arianos tinham tido sempre alguma proteção e conseguido evitar os campos, mas isso já não era suficiente para deter a Gestapo. O pai de Clara Helen Greding era judeu e a sua mãe protestante. Em 1919, ela própria casara com um protestante, um homem de negócios com quem tinha tido 3 filhos. Trabalhou com crianças incapacitadas no hospital de Kronberg, tendo-se também voluntariado para a Cruz Vermelha. Era uma cidadã modelo, mas isso não impressionou a Gestapo. Os seus pais tinham sido ricos, mas a sua casa fora confiscada e transformada no quartel-general do partido nazi local. E a sua nova casa transformou-se também num alvo. A caixa do correio foi então manchada com uma frase: "Vive aqui uma judia." E onde havia um muro, no muro do jardim, foram pintadas grandes letras. A partir de 1939, como aconteceu com todos os judeus do Reich, Clara teve de acrescentar um nome extra em todos os documentos. Era Sara para as mulheres e Israel para os homens. Clara era cuidadosa em obedecer às regras. Até um dia, em 1943, quando se esqueceu de escrever o seu nome extra, Sara, no seu livro de racionamento. Foi uma distração, mas era a desculpa de que a Gestapo precisava. Um ano mais tarde, no dia 25 de maio de 43, a nossa mãe tinha de se apresentar na Gestapo, já que tinha recebido uma intimação. Viajámos juntas até Frankfurt Ocidental e depois separámo-nos. Eu fui até ao escritório e a minha mãe foi ao número 27 da Lindenstrasse, onde ficava a Gestapo. Concordámos que, se não soubéssemos nada até ao meio-dia, íamos até lá. Não ouvimos nada, por isso encontrámo-nos e fomos até lá. Lindenstrasse 27, quartel-general da Gestapo, Frankfurt. Foi aqui que Clara e as suas filhas encontraram o homem conhecido como o comparsa da morte. Heinrich Babb juntou-se à polícia prussiana em 1928. 9 anos mais tarde foi destacado para a Gestapo e trabalhava desde 1942 em Frankfurt como oficial para os assuntos judaicos. Mais tarde, testemunhas iriam prestar declarações sobre o facto de ele se ter gabado de ter aniquilado e exterminado 387 mulheres. Eu entrei, havia uma grande escadaria que tínhamos de subir até ao gabinete e um idoso com um pão sob os braços veio aos tombos pelos degraus e disse que tinha sido empurrado pelas escadas abaixo. Ele só queria saber se podia trazer um pouco de pão à sua mulher que se encontrava presa. Ele não era um ser humano, era um animal. Não sei como descrever alguém como ele. Frio. Não se conseguia ser mais frio. Gordo, inchado, como na foto, era esse o seu aspecto. Como na foto dos jornais. Gordo, careca, sarcástico e insolente. Seguindo instruções de Müller, a Gestapo continuava a encher campos de concentração com judeus deixados passar na primeira deportação. A 10 de janeiro de 1944, Clara Greding foi colocada num comboio que se dirigia para leste. A 19 de fevereiro de 1944, recebemos uma pequena mensagem na caixa do correio.
Como é que o postal chegou até nós, não sabemos. Uns dias mais tarde, recebemos a mensagem seguinte com a certidão de óbito de Auschwitz. Era uma abordagem típica de Müller. Para ele, a burocracia que condenara Clara à morte era um instrumento útil e a erradicação completa dos judeus um objetivo digno de despender os recursos da Gestapo. Era uma crença totalmente partilhada por Hitler. Temos de nos lembrar que para Hitler, para os nazis e para Himmler, os judeus eram outro inimigo. De facto, eles eram o maior dos inimigos. Era o inimigo por detrás das potências inimigas. Os pósteres de propaganda tornavam-no bastante claro. A figura de um judeu demoníaco, estereotipado, apoiando tanto a União Soviética como os Estados Unidos, na forma do capital internacional. Ele transporta um chicote com o qual açoita os alemães. É uma inversão cruel dos factos, mas foi a mentira básica sobre a qual o Terceiro Reich foi construído. Portanto, para eles, era vital que o processo da solução final, a exterminação dos judeus, fosse prioritário, inclusivamente em relação às operações militares. E isto aconteceu uma e outra vez, quando os comboios que levavam reforços para a frente oriental eram desviados, mantidos em linhas de serviço, para que os outros comboios passassem para os campos da morte. Mas o zelo de Müller estava destinado a não ser recompensado, já que a guerra iria em breve exigir toda a atenção da Gestapo. Em 1944, a propaganda subiu de tom. Sem mais apoio da pátria, a vitória era impossível. Die Zahl unserer Soldaten ist dauernd größer geworden. Sie müssen in Anbetracht ihres harten Einsatzes besonders gut und ausreichend verpflegt werden. Auch die Zuteilung von zusätzlichen Lebensmitteln an Schwer- und Schwerstarbeiter sowie an Lang- und Nachtarbeiter der kriegswichtigen Industrien steigert den Nahrungsmittelbedarf. Os alemães estavam a pedir ajuda na sua pátria. Die Einschränkungen, die die Heimat jetzt auf sich nehmen muss, sind natürlich empfindlich, aber sie stehen in keinem Verhältnis zu den Opfern, die jeder Soldat an der Front täglich zu bringen hat. Mas não era assim tão fácil. Com a população cada vez mais em desacordo com o regime nazi, as palavras não eram o suficiente. A Gestapo começou por deter todos aqueles que não desejassem, obviamente, o arquétipo nazi. Aqueles que não se integrassem totalmente na comunidade de pessoas nazi. Quem quer que rejeitasse este ideal teutónico era suspeito. Quem quer que imitasse o estilo de vida do inimigo tornava-se de imediato no alvo da Gestapo, por traição. Nós tínhamos outros modelos. Tínhamos imagens nos jornais que os próprios nazis difundiam, onde nos baseávamos para criarmos a nossa imagem, com casacos e cabelos mais compridos. Era essa a nossa atitude. E é claro que isso era um tormento constante para os nazis. Era óbvio que não pertencíamos ao seu grupo. Estávamos a tentar distanciar-nos deles. Éramos loucos por jazz e dançávamos swing. Éramos apaixonados por dança. Mais tarde chamaram-nos os miúdos do swing. A máquina de propaganda ia em quinta velocidade, denegrindo viciosamente os americanos e os negros, em particular. Swing ist Trumpf. Wir befinden uns nicht etwa in Afrika, sondern in New York. Auf dieser Tanzkonkurrenz der Nigger werden Urwalderinnerungen als neueste Errungenschaften amerikanischer Zivilisation aufgefrischt. Und weiße Menschen legen anscheinend Wert darauf, die Nigger noch zu übertrumpfen. Das hier sind Teilnehmer einer Swing-Dauertanzkonkurrenz. Os miúdos do swing alemães eram apenas miúdos que se queriam rebelar. O swing era cosmopolita e relaxante, tudo o que os nazis rejeitavam. Mas foram acusados de minarem o seu país, de traírem os corajosos soldados da frente. Foi colocado nas transcrições dos interrogatórios que o que a juventude estava a fazer era uma ameaça ao Estado, montando conventículos fora da juventude hitleriana, ameaçando o Estado e a moral nacional, colocando a segurança do Estado em perigo e por aí fora.
Foi a Gestapo que apanhou os miúdos do swing na sua rede. Apareceram duas figuras com chapéus, casacos compridos e com um carro e levaram-nos para a sede. Assim que chegamos, começaram a bater-me. E mais tarde, durante o interrogatório na cave, onde fomos fechados e interrogados, fomos pontapeados pela escada abaixo. Eles ficaram cada vez mais zangados. Queriam ouvir qualquer coisa específica que já teriam preparado, provavelmente já tinham escrito, para poderem informar Berlim da sua ação heroica, do que tinham encontrado no meio da juventude, como era subversiva e criminosa. Todavia, não lhes podia dar esse prazer. E quanto mais me espancavam, mais assustado ficava, porque pensava que devia haver alguma coisa de assustador por trás daquilo para as pessoas se comportarem daquela forma. A história repetia-se pela Alemanha inteira. Eu fui detido de um dia para o outro na cave do edifício da Gestapo e fiquei lá durante 20 dias, altura em que fui libertado. Não houve qualquer acusação oficial por parte da Gestapo. Fui simplesmente preso. A Gestapo podia prender e torturar com total impunidade. Todas estas pessoas eram funcionários públicos. Estavam protegidos pela permissão do Estado e eram capazes de assassinar sem terem de se justificar posteriormente sobre os motivos que os tinham levado a atirar sobre alguém. Não havia quaisquer limites. Eram todos potenciais assassinos insensíveis. Embora o apoio entre os alemães comuns não fosse o mesmo de outrora, a Gestapo continuava a depender fortemente de informadores. Os ficheiros que mantinham tão religiosamente em cada um dos seus gabinetes contêm todas essas denúncias e registros das ações que se seguiram. Qualquer cidadão alemão podia agora cair vítima da Gestapo. Anne-Marie S. foi denunciada à Gestapo como prostituta. Foi levada ao quartel-general da Gestapo em Colónia, a Casa Elde, no dia 7 de novembro de 1942. Detiveram-na sem acusação durante 2 semanas e depois libertaram-na, com uma restrição. Ela devia regressar a casa todas as noites antes da meia-noite. Durante 2 anos, obedeceu. Então, uma noite chegou 15 minutos mais tarde. Denunciada por um vizinho, foi presa e deportada para o campo de concentração de Ravensbrück. 2 meses mais tarde, foi morta. Mas estas perseguições de rotina disfarçavam o facto de que a Gestapo não estava a atingir o núcleo crescente da verdadeira dissidência alemã. Eles iriam em breve enfrentar um desafio que os dominaria por completo. A aposta dos nazis em conquistar a Europa tinha feito com que todos os seus homens fisicamente capazes fossem arrastados para as forças armadas alemãs. Na terra-pátria, a escassez de mão de obra era grave. As indústrias vitais, inclusivamente as fábricas de munições, estavam numa confusão. Os aliados resolveram o problema colocando mulheres trabalhadoras em quintas e fábricas. Mas a ideologia nazi, segundo a qual o lugar da mulher era em casa, não permitia isso na Alemanha. Em 1944, os bombardeamentos aliados tornaram o problema ainda mais premente. Uma solução tinha de ser encontrada. Für unsere Rüstungsindustrie und unsere Landwirtschaft wurden ferner als Ersatz für die zur Wehrmacht eingerückten Männer rund 2,5 Millionen ausländischer Arbeitskräfte herangezogen, die jetzt ebenfalls von uns ernährt werden müssen. Inicialmente, os trabalhadores eram voluntariamente recrutados, mas eram muito poucos para manter a maciça máquina militar alemã a funcionar. Portanto, as autoridades voltaram-se para o trabalho forçado e começaram a importar trabalhadores dos territórios ocupados pela Alemanha. No final, quase 7 milhões deles. A Gestapo recebeu a tarefa de escolher candidatos para esta tarefa involuntária. Uma das maiores migrações forçadas que o mundo jamais viu. Helen Moskowitz era uma jovem combatente da resistência judaica que se tinha infiltrado secretamente no gabinete da Gestapo em Bruxelas.
Uma das minhas tarefas diárias consistia na seleção de várias listas de centenas de nomes e endereços, classificando-as por bairro e horas de nomes e ética. Os nomes eram de homens a serem recrutados para trabalhos forçados na Alemanha e deveriam receber ou já tinham recebido as temidas convocatórias. Alguns deles eram identificados para detenção, aqueles que não tinham respondido às convocatórias. E apesar de serem absolutamente necessários ao esforço de guerra alemão, estes trabalhadores estrangeiros eram tudo menos bem tratados. Vieram trabalhadores polacos e de outras nacionalidades para Breslau. Eu e o meu irmão reparámos que não eram seres humanos de segunda classe, mas sim de terceira classe. Eram rotulados com uma grande letra P, cozida nas suas roupas gastas. Víamos quão esfomeados estavam e como muita gente cuspia neles. Mas nem todos os alemães eram hostis. Alguns davam sorrateiramente aos trabalhadores comida e bebida. Para a Gestapo, esta força de trabalho alienada representava um enorme problema de segurança. A sua solução era previsível. Na ausência de um verdadeiro serviço de informações, as autoridades escolhiam aleatoriamente pessoas, condenando-as exemplarmente. O trabalhador forçado italiano Salvatore Bertorelli foi falsamente acusado de sabotagem. Havia um alpendre como esta sala aqui e eu estava a cortar madeira. O capataz entrou e disse-me: "Sai." Eu saí imediatamente. Atrás da porta estavam dois homens grandes, corpulentos, da Gestapo. E eu saí completamente inocente. E é claro que eles agarraram-me. Quando vi a Gestapo pensei: há aqui um problema, um grande sarilho, e urinei pelas calças abaixo. Ele foi enviado para um campo de concentração especial administrado pela Gestapo, para a chamada educação laboral. Para a maioria era uma sentença de morte. Eu estava a olhar para fora da vedação e havia um prisioneiro italiano ajoelhado fora do campo, fazendo um caminho ou uma faixa de rodagem. Ele estava a colocar uns tijolos no chão, de lado. E estava ajoelhado. Passaram dois oficiais. Eu estava a olhar pelo buraco da fechadura e um deles pegou na pistola e matou-o a tiro. Sem mais nem menos. Bertorelli teve sorte, sobreviveu até o campo ser libertado pelos soldados britânicos. 20 de abril de 1944, aniversário de Hitler. Um dia de comemoração nacional, quando os diversos dirigentes se empenhavam para se superarem uns aos outros em presentes para agradarem ao Führer. No passado consistiam em notícias de novos êxitos contra o inimigo. Este ano, contudo, havia menos para oferecer. Das Geschenk des deutschen Volkes zum Geburtstag Adolf Hitlers war ein einziges Bekenntnis der Treue zum Führer, des festen Willens zum Kampf und unbeugsamen Widerstand bis zum Sieg. In der Reichshauptstadt. Mit dem Wachregiment ziehen die Berliner die Straße unter den Linden entlang. As bandeiras de papel e a parada militar foram um pálido eco das concentrações gigantes de outrora. A técnica da Gestapo de terror implacável, indiscriminado, era bem sucedida para manter os dissidentes sob controlo, pelo menos à superfície. Mas a sua incapacidade para reunir verdadeiras informações era uma fraqueza que lhes tinha saído caro no passado e iria acontecer de novo. Os militares, com o seu próprio código de honra, nunca tinham sido penetrados pelos espiões da Gestapo. E, contudo, havia tradicionalistas militares colocados em altos postos que desprezavam cada vez mais os nazis. Estes dissidentes eram bem capazes de despistar a Gestapo e colocar uma bomba mesmo ao lado do próprio Hitler. 1944 era evidente que a Alemanha se dirigia para uma derrota humilhante. A Gestapo, apesar de inabalavelmente brutal, era cada vez mais arbitrária nas suas denúncias.
Não conseguindo compreender o nível de raiva no interior do próprio exército, não tinham quaisquer suspeitas de que um grupo de soldados conservadores, sob a liderança do carismático conde Klaus von Stauffenberg, estava pronto para agir. Stauffenberg era o exemplo típico dos líderes militares desta trama. Não há dúvidas que era um cristão profundamente religioso. Mas não foram os elementos cristãos que o motivaram para o assassinato. Se tivesse sido assim, não teria esperado até 1944. Stauffenberg era, acima de tudo, um soldado apaixonado que via tudo de um ponto de vista da sua profissão. E foi o desastre militar que o levou para a oposição. A 20 de julho de 1944, Stauffenberg compareceu a uma reunião dos chefes do Estado-Maior conduzida por Hitler. Ele tinha a sua pasta com ele como era habitual, mas desta vez continha uma bomba. O destino uma vez mais escolheu um lado. Hitler mudou a reunião de um bunker em concreto para um alojamento em madeira acima do solo. Stauffenberg colocou a bomba e saiu, e ela explodiu. Mas a nova localização dispersou a explosão e, embora 4 oficiais tenham morrido, Hitler sobreviveu sem um arranhão. Das ist der Schauplatz des verbrecherischen Anschlages, den ein kleiner Kreis gewissenloser Offiziere am 20. Juli auf den Führer und auf den Stab der Wehrmachtführung verübte. Foi o caos. Nos momentos imediatamente a seguir ao ataque, Stauffenberg e os conspiradores acreditaram que Hitler estava morto. Entraram em ação efetuando detenções, ocupando edifícios importantes e mobilizando tropas. Mas alguma coisa estava errada. Segundo Stauffenberg, tudo corria lindamente. Os tanques estavam a caminho. Chegariam ao centro da cidade muito em breve. Então a atividade principal poderia começar. Como não tínhamos recebido quaisquer relatórios perturbadores acerca da atividade da Gestapo ou das SS, disse, está a acontecer muito pouca coisa. Vamos até à Prinz-Albert-Straße. Temos de eliminar Müller e Goebbels. Mas o chefe da Gestapo, Heinrich Müller, já tinha recuperado do choque do ataque. Os conspiradores eram fáceis de identificar e a Gestapo foi rapidamente no seu encalço. Assim que se soube que Hitler estava vivo e bem, os rebeldes perceberam que não tinham esperança. A maior parte dos cabecilhas, incluindo Stauffenberg, foram executados naquela mesma noite. A Gestapo sofria o tormento da humilhação de outro fracasso em proteger o Führer de um potencial homicídio. Prendiam e interrogavam todos os contactos e familiares dos que acreditavam estar envolvidos. Centenas foram enviados para os campos. Jakob Leonhard, um agente duplo suíço, estava numa prisão da Gestapo na altura. Soubemos do ataque a Hitler de 20 de julho de 1944. Mas, de qualquer forma, saberíamos que qualquer coisa de mal se tinha passado com os nazis. Foram feitas restrições na prisão. Qualquer relaxamento do regime ou tratamento especial foi imediatamente cancelado. Então, algo estranho começou a acontecer. Mulheres, idosas e mesmo crianças começaram a ser entregues à chamada custódia protetora. Durante dias, havia ecos por toda a prisão, dos gritos das mulheres a serem torturadas quase até à morte, que diziam querer ir para casa. Uma vez mais, pensávamos que a nossa hora tinha chegado. Esperávamos a qualquer momento sermos liquidados em massa, só para darmos lugar a mais camaradas de raça alemã. Alguns dos casos da conspiração Stauffenberg chegaram ao tribunal, mas apenas por uma questão de propaganda. A Gestapo tinha estado acima dos tribunais durante 11 anos. Como Jakob Leonhard já tinha descoberto, a palavra da Gestapo constituía juiz, júri e carrasco. Os tribunais estavam lá simplesmente para carimbar o que a Gestapo tivesse dito e ao mesmo tempo para humilhar as suas vítimas e proferir sentenças cada vez mais pesadas. Os membros do tribunal regressaram à sala de audiências em silêncio e sem chapéu. Acusado, começou o presidente. Levante-se, aceite o nosso julgamento e os seus fundamentos. Não há provas diretas de nada do que vem acusado. Contudo, pode muito bem assumir-se que você é culpado. O Tribunal do Povo condena-o por isso à morte na guilhotina. A sentença deverá ser executada imediatamente. Os bens do acusado serão confiscados. Não havia nenhuma hipótese de que qualquer dos conspiradores pudesse receber algo semelhante a um julgamento justo. A sua única esperança era fugir ou passar à clandestinidade. Quem não tivesse sido sumariamente executado cairia nas mãos da Gestapo numa questão de horas.
A Gestapo apareceu lá muito rapidamente, no mesmo dia, e depois era constantemente. O pai de Franz von Hammerstein, Kurt, já tinha morrido como oficial leal ao exército que desprezava Hitler e os seus assassinos. Dois dos seus filhos, Konrad e Ludwig, faziam parte do plano de Stauffenberg e a Gestapo depressa descobriu. Eles tentaram descobrir junto de nós onde estavam os meus irmãos. Nós fingimos que não sabíamos de nada e resultou. Mas depois, no início de agosto, eu fui preso e em outubro foi a vez da minha mãe e das minhas duas irmãs. Eu fui levado para a prisão da Gestapo, na Lehrterstrasse. A família von Hammerstein conseguiu de alguma forma guardar o seu segredo e os irmãos nunca foram apanhados. Alguns escaparam à rede. Hans Bern Gisevius conseguiu atravessar para a Suíça dolorosamente consciente do destino dos outros. Dia e noite, quando comiam, mesmo quando caminhavam para o cadafalso, estavam acorrentados de pés e mãos. Não eram tão bem alimentados ou tratados com tanto cuidado como os criminosos de guerra de Nuremberg. Mas não é possível descrever o tipo de interrogatório que era praticado na Prinz-Albert-Strasse. Sabemos, contudo, que esses homens martirizados mantiveram heroicamente o seu silêncio. Mesmo assim, não deve ter sido fácil morrer entre as gargalhadas trucistas dos homens da Gestapo. O banho de sangue do chefe da Gestapo, Müller, era a sua vingança pelo fracasso da sua organização em evitar o ataque. Mas os dias do seu reinado mortal já estavam contados. Nos finais de 1944, os bombardeamentos aliados destruíram a sede da Gestapo na Prinz-Albert-Strasse, mas não pararam o seu trabalho. Grupos de oficiais reconstituíram-se à volta de bases improvisadas, continuando praticamente como antes. Mas os aliados estavam a aproximar-se. À medida que se aproximava o dia de ajuste de contas, os oficiais da Gestapo começavam a sentir algo bastante familiar às suas vítimas: o arrepio de medo. 1945, o tempo para a Gestapo tinha-se praticamente esgotado. Os campos de concentração continuavam cheios. Alguns dos prisioneiros tinham sido mantidos vivos para pseudo-julgamentos planeados para a celebração da vitória final nazi. Incluíam proeminentes ativistas anti-hitlerianos, entre eles homens do exército, cristãos e Georg Elser, o carpinteiro que tinha tentado assassinar Hitler em 1939. Com a vitória como uma esperança perdida, o sempre eficiente chefe da Gestapo, Heinrich Müller, não esperou para emitir uma ordem para o comandante do campo. Elser e os outros foram mortos a tiro no dia 9 de abril, dias antes do campo ser libertado. À medida que os tanques do Exército Vermelho se aproximavam, Hitler emergiu apenas uma vez mais do seu bunker para inspecionar o que tinha restado dos seus sonhos. Foi acompanhado por Müller, mas Müller não pretendia ser visto pelo Reich com o seu Führer. Ele é recordado por dizer: "Conheço os métodos russos, não faço a mais pequena intenção de ser feito prisioneiro pelos soviéticos." Müller desapareceu depois no meio do caos do posterior ataque russo. O seu chefe, Heinrich Himmler, chefe das SS e cofundador da Gestapo, também tentou escapar. Foi capturado por soldados britânicos. In Lüneburg lies the body of the most hated man in Europe, Heinrich Himmler, chief of the Nazi secret police and the savage SS troops. Captured while posing as a civilian, Himmler was carrying tiny vials of poison. Under examination, he bit into one concealed under his tongue. Propped up for official photographs, this Nazi who terrorized the continent has met in violent death his proper end. Hermann Göring, o primeiro chefe da Gestapo, também foi capturado. Enfrentando uma sentença de morte nos julgamentos de Nuremberg em 1946, também ele engoliu uma cápsula escondida de cianeto. Matou-o e transformou o seu cadáver em verde vivo. Assim acabou a Gestapo, a arma mais mortífera de Hitler. A espada tinha sido quebrada. Mas o que acontecera aos oficiais da Gestapo que durante tanto tempo tinham reinado acima da lei?
aqueles que tinham torturado, detido e matado sem relutância ou constrangimento. Alguns foram levados perante a justiça. Heinrich Babb, o oficial para os assuntos judaicos da Gestapo em Frankfurt, que deportou Clara Greding, foi levado a julgamento na sua cidade natal, Frankfurt. Era acusado de deportar judeus bem como ciganos para os campos da morte no leste. Foram chamadas testemunhas que prestaram depoimento sobre a brutalidade com que ele tratava as vítimas. Ele negou tudo. Toda a força de polícia, incluindo as agentes femininas, estava envolvida nas evacuações em massa. Havia cerca de 40, 50 polícias regulares, oficiais financeiros e de racionamento. Seguíamos as orientações do Gabinete de Segurança do Reich à letra. Obedecer às ordens não foi aceito como defesa. Babb esteve envolvido na deportação de umas 20.000 pessoas entre 1941 e 42. Foi considerado culpado e condenado, permanecendo na prisão até 1972, muito depois da maior parte de outros nazis terem sido libertados. Oswald Gundelach, que tinha enviado deportados de Würzburg de comboio para os campos da morte na Polónia Oriental, passou sem ser detectado até 1947, quando foi preso por americanos. Foi acusado de perseguir e matar tripulações de bombardeiros dos Estados Unidos que tinham sido abatidos, um exercício preferido da Gestapo. No seu julgamento não houve menção ao seu papel nas deportações. Mesmo assim, foi condenado à morte. Mas a sua sentença foi comutada em prisão perpétua em Landsberg am Lech. Em 1953 foi libertado, tendo cumprido apenas 6 anos. No ano seguinte, Oswald Gundelach estava de volta ao uniforme. Juntou-se à polícia regular, o seu registro de guerra e a condenação não constituíram impedimento. Foi promovido a superintendente e reformou-se em 1963. O seu certificado de aposentação agradece os seus 40 anos de serviço. 40 anos que incluem o seu tempo como oficial da Gestapo, deportando homens, mulheres e crianças para os campos da morte e assassinando tripulações de bombardeiros aliados. Kurt Lischka tinha sido chefe da Gestapo primeiro em Colónia, depois em Paris, onde fora responsável por deportações de judeus e pela prisão e tortura de combatentes da resistência. Depois da guerra regressou a Colónia, onde viveu tranquilamente nos subúrbios, até que foi detectado em 1971 pelos caçadores parisienses de nazis Serge e Beat Krarsfeld. Embora tivesse sido condenado à revelia por um tribunal militar aliado em França, uma subtileza legal não permitia que Lischka fosse julgado na Alemanha. Tentámos trazer Lischka para a França ao Tribunal Militar francês que o podia condenar. Queríamos trazê-lo a Paris, ao seu antigo gabinete na Rue des Saussayes, e dizer inclusivamente aos jornalistas que Lischka estava de volta à França e que as autoridades francesas deviam prendê-lo e julgá-lo. A tentativa de o levar para a França falhou, mas a pressão efetuada pelos Klarsfeld conduziram a uma mudança na lei alemã e, em 1978, ele foi finalmente levado a julgamento na Alemanha, num espetáculo de publicidade mediática. 35 anos depois dos seus crimes, foi condenado a 10 anos de prisão. Quando vi o Lischka, pensei, que figura covarde. Desprezível que ele era. E tive de pensar, este homem tomou decisões de vida e morte. Em 1960, Adolf Eichmann, chefe burocrático da Solução Final e oficial da Gestapo, foi raptado do seu esconderijo na Argentina e levado a responder perante um tribunal israelita. O homem que se recostara à volta da lareira com Heydrich e Müller, depois de planear o genocídio de milhões, encontrava-se agora a ser julgado. Também ele afirmava ter seguido ordens e, como mero homem de gabinete, não matara ninguém. In Ihrer polizeilichen Vernehmung sagten Sie, dass wenn Ihnen der Reichsführer gesagt hätte, dass Ihr Vater ein Verräter sei, hätten Sie ihn eigenhändig erschossen. Ist das richtig? Wenn er Verräter gewesen wäre, an Nein, wenn der Reichsführer Ihnen gesagt hätte. Hätten Sie ihn erschossen, Ihrem eigenen Vater? Dann setzt es voraus, er hätte mir es nachweisen müssen. Wenn er es nachgewiesen hätte,
wäre ich verpflichtet gewesen, gemäß meinem Fahneneid. Hat man Ihnen nachgewiesen, dass die Juden müssen vernichtet werden? Ich habe sie nicht vernichtet. Mas havia evidências suficientes para provar que Eichmann tinha de facto o sangue de milhões nas suas mãos. O assistente de Eichmann, Dieter Wischlicheny, deu provas disto no seu julgamento. Eichmann disse-me que as palavras solução final significavam o extermínio biológico da raça judaica. Eu percebi que a ordem significava uma sentença de morte para milhões de pessoas e que o poder para executar esta ordem estava nas mãos de Eichmann, sujeito à aprovação de Heydrich. E contudo, Eichmann negou toda a responsabilidade. Meine Schuld ist mein Gehorsam, meine Unterwerfung unter Dienstpflicht und Kriegsdienstverpflichtung, unter Fahneneid und Diensteid. Die Führerschicht, zu der ich nicht gehörte, hat die Befehle gegeben. Sie hat meines Erachtens mit Recht Strafe verdient für die Gräuel, die auf ihren Befehlen an den Opfern begangen wurden. Aber auch die Untergebenen sind jetzt Opfer. Ich bin ein solches Opfer. Eichmann foi condenado à morte. Mas ele é a exceção em vez de constituir a regra. Talvez o mais espantoso em toda a história da Gestapo seja o facto de tão poucos dos seus oficiais terem sido punidos pelos seus crimes. Mesmo oficiais importantes conhecidos por serem culpados de crueldade gratuita sobreviveram ao processo de expurgação do nazismo e voltaram a entrar na polícia regular. A maioria dos oficiais da Gestapo, cujas ações tinham levado terror, sofrimento e morte a milhões, limitaram-se a retirar as suas suásticas e prosseguiram com as suas carreiras. Pelo simples facto de se convencerem que eram apenas polícias comuns, apanhados num ciclo de loucura imaginado por Hitler. Os feitos daqueles anos dissolveram simplesmente nas suas mentes. Quanto a Müller, cuja eficiência insensível tinha moldado a Gestapo e forjado a sua reputação, o seu destino é um mistério. O seu corpo não estava entre os que foram encontrados no bunker com Hitler. Houve um rumor que ele tinha ido ter com os russos a Berlim, em maio de 1945, e que apareceu em Moscovo, onde continuou os seus ofícios como agente da polícia secreta. Outra história diz-nos que foi recolhido pelos americanos. E esta ganha alguma credibilidade quando nos lembramos o que aconteceu a Klaus Barbie, o chefe da Gestapo em Lyon, que foi de facto recrutado pelos americanos, depois da guerra, como perito em subversão e atividades comunistas. Nenhum destes rumores teve qualquer substância, e a melhor evidência que temos, embora circunstancial, sugere que Müller foi morto nos últimos dias da guerra. Houve muitas pessoas que fizeram parte daquele círculo à volta de Hitler, no bunker, nos últimos dias que afirmaram ter visto o seu corpo. Ao contrário de Himmler e Heydrich, Müller tinha permanecido anónimo e apenas ele, entre os chefes da Gestapo, poderia ter caminhado pelas ruas de Berlim sem ser reconhecido. Existe uma sepultura com o seu nome, mas quando foi investigada, provou conter os cadáveres de 3 pessoas. Nenhuma delas era Müller. Em última análise, a Gestapo não podia ter sido tão eficaz sem a cumplicidade de pessoas. A sua incapacidade para evitar assassinatos demonstra a sua insuficiência como força de polícia. Mas distinguiu-se no encorajamento dos instintos mais básicos das pessoas. Edificou um clima de medo no qual a mesquinice e o assassinato puderam florescer, onde a denúncia era um modo de vida e onde a oposição se transformou em crime mortal. Da minha experiência de 12 anos de nazismo, não posso deixar de afirmar que a culpa alemã existe, é uma realidade. Todos nós caímos em caminhos perigosos, diabólicos. Fomos culpados de não termos conseguido perceber, de cegueira obstinada, de obediência pouco sensata. Numa análise final, houve milhões de pessoas pelo mundo fora que fizeram um pacto com as forças da Revolução Nazi e só despertaram quando a Revolução os engoliu vivos. Não tenho a intenção de dar uma palmadinha nos meus ombros ou dos meus amigos e dizer: pelo menos fizemos o que pudemos. O sucesso dos nossos esforços,
oposicionistas, prova que deveríamos ter feito muito mais. Nenhum deles estava disposto a passar do reconhecimento dos factos à conclusão inevitável de que a ideia de vitória era impossível. Mas o próprio povo alemão começava a perceber que a guerra estava condenada. Houve um recrudescimento de raiva e os desafios da Gestapo aumentaram. Nos últimos anos de guerra começaram a voltar a sua atenção cada vez mais para a sociedade alemã, à medida que os receios que os nazis tinham que o colapso da Frente Nacional viesse à superfície. A propaganda podia ter vindo a dizer ao povo alemão uma coisa, mas nas suas casas eles escutavam outra. A rádio, outrora o canal mais eficaz da propaganda do governo, estava agora a tornar-se uma ameaça à liderança nazi, já que as ondas de rádio não conhecem fronteiras. Hier spricht die Stimme aus Amerika. Zunächst die wichtigste Nachricht. In den Nächten zum Sonntag und Montag hatte die Royal Air Force 2 Großangriffe auf Berlin ausgeführt. Ouvir emissões incitada pela sorte da Alemanha na guerra, que estava a declinar rapidamente. O ataque ao leste tinha falhado, o frio penetrante do inverno russo tinha cobrado o seu preço e a Wehrmacht tinha sofrido perdas enormes. Quase 1 milhão de homens tinha morrido, a maior parte deles em Stalingrado, na maior batalha individual a que o mundo alguma vez assistira. A retirada era inevitável. Muitos dos homens da Gestapo viram-se também eles a regressar à pátria. Mas esta não era a Alemanha confiante que tinham deixado para trás, embora a liderança parecesse continuar a acreditar no sonho nazi. O ministro da propaganda, Joseph Goebbels, continuava a apelar à guerra total. O chefe dos serviços secretos alemães, Walter Schellenberg, pertencia ao núcleo interno do partido nazi, um homem em contacto regular com o chefe da segurança, Heinrich Himmler. Os nossos líderes não tinham uma verdadeira percepção das condições no estrangeiro. As suas ações eram determinadas pelas limitadas visões políticas. 1942, com o exército alemão a deslocar-se através da maior parte da Europa, a mais poderosa arma de terror de Hitler, a Gestapo, estava a funcionar em pleno, destruindo a oposição e implementando a solução final de Hitler, a exterminação dos judeus. O que tinha começado como uma força de polícia doméstica tinha agora poder de vida e morte sobre milhões. À medida que o Terceiro Reich se precipitava para a sua destruição e Hitler se enfurecia no seu bunker, a Gestapo iria penetrar em novos níveis de desregramento e brutalidade. Mas no rescaldo da guerra, os seus oficiais iriam simplesmente desaparecer. E o maior mistério de todos permanece: o destino do criador da Gestapo, Heinrich Müller. A Gestapo, terceiro episódio. O final. Desde 1933 que os alemães tinham vivido apavorados com a Gestapo, mas o que iriam ver nos anos de declínio do Reich de Hitler ultrapassaria os seus piores pesadelos. Munique, capital da Baviera. Tinha estrangeiras não só era ilegal como uma traição. Portanto, a Gestapo exerceu medidas repressivas. O meu avô era um radioamador entusiasta e ouvia sempre a rádio inglesa. A minha avó foi intimada e o meu avô disse: "Eu vou contigo." E foi imediatamente preso pela Gestapo porque admitiu que tinha escutado a Rádio London. O tribunal condenou-o a 2 anos e meio de prisão por ter ouvido emissões inimigas.
A Gestapo não estava a negligenciar a sua outra tarefa de completar o esquema de purificação racial, a solução final. Foi algo de que o chefe da Gestapo, Müller, se ocupou pessoalmente. Tinha sido o seu tema na conferência de Wannsee e Müller sentia orgulho em levá-la a cabo e terminá-la. Restavam poucos judeus puros na Alemanha, mas Müller estava determinado a livrar-se de todos eles. Havia regulações complicadas acerca do sangue judeu e do casamento de pessoas de diferentes raças. Até agora tinha sido aqui o recinto da criação do movimento original nazi, mas no início de 1943 começaram a aparecer panfletos à volta da universidade e pela cidade em nome de um grupo chamado Rosa Branca. Falavam acerca do número crescente de alemães que estavam desapontados com a guerra e com a forma como Hitler a geria. Eram dirigidos especialmente a jovens. O povo alemão está atento. Tivemos de o fazer antes, quando Napoleão governava. Agora vamos revoltar-nos contra esta liderança, contra este regime. A Gestapo reagiu com rapidez e veneno. O grupo Rosa Branca era constituído por dissidentes inexperientes, liderados pelos jovens irmãos Sophie e Hans Scholl. Não tardou muito até que a Gestapo apanhasse praticamente todos os membros do grupo. Em fevereiro de 1943, após um breve pseudo-julgamento, os Scholls, juntamente com outros estudantes do Rosa Branca, foram executados. A Gestapo tinha feito uma poderosa declaração pública, já que estavam a enfrentar algo novo, uma enorme e crescente onda de oposição em casa. Grande parte desta oposição era